Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Nem Tudo é Genético. Eu sou Edu Castan e hoje você vai entender como funcionam os testes de ancestralidade. Sabe aqueles testes que você pode comprar aí nessas empresas que vendem testes de ancestralidade? Como que eles funcionam? Como é possível você enviar uma amostra do seu DNA para essas empresas e elas conseguirem rastrear o seu passado, falar da onde que você veio, quais são as suas origens, quais são os seus ancestrais. E além disso, você vai entender que nem todo teste desses testes de ancestralidade são bons, são confiáveis. Tem algumas particularidades desse teste, algumas características que você precisa conhecer antes de comprar, para comprar aquele que funciona melhor. Então vem comigo, eu vou rodar a vinheta. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas, caso você goste do vídeo, porque a gente vai atingir mais gente, vai fazer esse canal crescer e a gente vai falar sobre genética para todo mundo ter conhecimento sobre esse tema. A gente se vê depois da vinheta. Beleza, então agora você vai entender como funcionam esses testes de ancestralidade. E se por um acaso você está chegando nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, teste de ancestralidade é um tipo de teste de DNA que tem alguns anos já que está no mercado, ficou popular não faz muito tempo, mas é um esqueminha, um teste de DNA parecido, inclusive, não parecido, mas tem suas semelhanças com o teste de paternidade. O teste do ratinho, por exemplo, tem algumas coisas semelhantes, até o teste de Covid para detecção do SARS-CoV e diagnóstico Covid por PCR, que você ouviu falar bastante durante a pandemia, tem ali as suas semelhanças, vai nesse tipo de análise. Então, se você não sabe do que eu estou falando, esse é um teste que você entra aí no site dessas empresas que disponibilizam esse tipo de informação, você faz a compra lá do teste que você quer fazer, de ancestralidade, por exemplo, você recebe na sua casa uma caixinha, nessa caixinha tem um tubo de coleta que ou você vai cuspir ou vai passar o cotonete na bochecha e colocar o cotonete ali e devolver essa caixinha para a empresa. Ela vai pegar essa caixinha, pegar a sua amostra ali de saliva, a amostra do suave que você passou na bochecha, vai extrair o DNA das suas células e vai fazer uma análise de DNA, vai fazer uma análise de algumas regiões específicas e a partir daí ela consegue te dizer qual a sua porcentagem da sua ancestralidade europeia, africana, asiática, enfim, da onde vieram seus ancestrais. E como é que é possível você analisar o DNA e conseguir olhar para o passado? Para você entender como esses testes funcionam, você precisa de antemão ter duas informações, entender duas coisas muito importantes. O primeiro conceito que você tem que ter, o primeiro entendimento que você tem que ter é que o DNA ele é passado dos pais para o filho. Ou seja, você, eu, qualquer outra pessoa, qualquer outro organismo, aí basicamente qualquer outro organismo, mas principalmente aqui falando de humanos, eu e você, por exemplo, você recebeu parte do seu DNA, veio da sua mãe, parte do seu DNA veio do seu pai. É mais ou menos a metade, não é exatamente a metade que veio da mãe, metade do pai, não, mas parte do seu DNA, vamos dizer aqui, vai metade do seu DNA veio de parte do DNA da sua mãe, metade do seu DNA veio de parte do DNA do seu pai. Então veio um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe e deu você. Então, portanto, o DNA ele é passado dos pais para o filho. Essa é a primeira informação. Segunda informação, essa é bastante importante também. O genoma dos indivíduos, e quando eu falo genoma aqui, eu estou falando das moléculas de DNA que compõem uma pessoa, por exemplo. O meu conjunto de moléculas de DNA que me compõem, que estão presentes na minha célula, são o meu genoma. O conjunto de moléculas de DNA na sua célula são o seu genoma, tá? Então, quando eu falo genoma aqui, eu estou falando de DNA de um modo geral. Então, o genoma de indivíduos da mesma espécie, ou seja, o genoma entre todos nós, seres humanos, eu, você, seu irmão, sua tia, o vizinho, qualquer pessoa do planeta, seja na África, na Índia, aqui no Brasil, todas elas têm basicamente a mesma sequência, a mesma estrutura, a mesma conformação, o mesmo tamanho de molécula de DNA, mesmo tamanho de genoma, com as mesmas informações. É por isso que todo mundo aí tem duas pernas, tem nariz, tem olho, a gente digere proteína, a gente consegue produzir unha, cabelo, processar carboidrato, fazer o cocô, tudo isso, todas as informações estão no genoma, tá tudo ali armazenadinho ali e todo mundo é igual. Do ponto de vista genético, todo mundo é muito parecido, não igual, porque cerca de 0,5% a 1% do nosso genoma, do nosso DNA, ele é exclusivo de cada pessoa. Então, existe aí dentro do seu genoma que é igualzinho o meu DNA igualzinho o seu,
basicamente tudo idêntico, com exceção de 0,5%, de 0,5% a 1%, que existe uma porção que só você tem, existe uma porção que só eu tenho e ninguém mais no mundo tem. Existe então essa pequena porção que é diferente para cada pessoa e justamente são essas pequenas porções que diferenciam uma pessoa da outra, que faz você ser você, eu ser eu, seu vizinho ser seu vizinho e nós sermos pessoas diferentes aí ao redor do planeta. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, é olhando para parte dessas regiões que é possível identificar um criminoso por teste de DNA, por exemplo, certo? Ou encontrar um pai no teste de paternidade, o teste de DNA do ratinho, por exemplo. Mas isso é um tópico para outro vídeo. Mas tem esse conceito aí na sua cabeça. Então, as duas coisas que você precisa entender, que o DNA passa dos pais para filho e que o DNA de todas as pessoas do mundo é praticamente idêntico, com exceção de 0 a 5 a 1%, que é o que varia de uma pessoa para outra. E agora duas coisas para a gente continuar aqui a nossa história. Primeira delas é que a partir desse momento, ao longo do vídeo aqui, toda vez que eu falar de DNA, toda vez que eu explicar, estiver falando de DNA, de porção do DNA, de região do DNA, região genômica, eu estou falando desse 0,5 a 1% que é diferente entre os indivíduos. Esquece o que é igual. O que é igual, não interessa pra gente aqui hoje. O que interessa é justamente aquela de 0,5 a 1% que varia de indivíduo para indivíduo. Segunda coisa, nós vamos fazer desse vídeo como o Shrek falou, vamos fazer desse vídeo uma cebola e vamos tirando camada por camada para você entender lá na ponta como que o teste de ancestralidade funciona. Nós somos como cebolas. Então vamos tirar a primeira camada. Você já entendeu que se você comparar o seu DNA com o meu DNA, por exemplo, vai ser praticamente idêntico, com uma porçãozinha ali que vai variar de 0 a 5 a 1%, vai variar do meu DNA para o seu DNA, beleza? Mas agora, o que vai acontecer quando você comparar o seu DNA com o DNA do seu irmão, por exemplo? Vai ter diferença do seu DNA para o dele? Vai, porque vocês são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar muita semelhança também. Por quê? Porque a gente falou lá atrás que o DNA é passado dos pais para filho. E como vocês têm pais em comum, você tem o seu pai, a sua mãe, o seu irmão também tem o mesmo pai e a mesma mãe, então quer dizer que parte do DNA do seu irmão é parecido com parte do seu DNA, já que vocês têm ancestrais em comum. Vocês receberam o material genético de vocês dos mesmos indivíduos. Mesmo que o que ele recebeu de DNA é diferente do que você tenha recebido no momento da concepção, no momento que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, na sua geração, na sua concepção, na concepção do seu irmão, ainda assim, parte do seu genoma é igual à parte do genoma do seu irmão. E de novo, por que isso? Porque vocês têm ancestrais em comum. Maravilha! Segunda camada da cebola. Agora, mesmo raciocínio, se você pegar o seu DNA e comparar com o DNA de um primo seu, será que vai ter diferença? Vai ter diferença, afinal de contas vocês são pessoas diferentes. Mas vai ter semelhança também, porque vocês têm ancestral em comum. Vocês têm um avô, avós em comum. Os seus avós geraram, vamos supor, o seu pai, que gerou você. Os seus avós geraram o irmão do seu pai, a irmã do seu pai, seu tio ou sua tia, que gerou o seu primo. Então, portanto, mesmo que o DNA de vocês sejam diferentes, existem coisas ali em comum, porque vocês compartilham o mesmo ancestral, vocês têm um mesmo ancestral que é o seu avô. E você pode ir indo mais distante nessa genealogia, nessa árvore genealógica, falar do seu tio, de um primo de segundo grau, você pode falar de um primo de terceiro grau, você pode considerar também, porque mesmo que eles sejam parentes um pouco mais distantes, ainda assim, em algum lugar lá atrás, vocês têm um ancestral em comum. Um bisavô, um trisavô, talvez um tataravô em comum, e mesmo que o seu DNA, que essa informação, essas variações tenham sido diluídas ao longo das gerações, ainda assim vocês compartilham parte do genoma, porque vocês têm ancestral ou ancestrais em comum. Vamos tirar mais uma camadinha, a terceira camada agora é o seguinte, pensa numa tribo indígena, sei lá, lá atrás, na época do descobrimento do Brasil, antes do ano 1500, vai lá atrás, no descobrimento do Brasil, na Amazônia, uma tribo indígena isoladinha ali, ela não tinha muito contato com outras tribos não, ela estava ali, aquele grupo, aquela população vivendo bem feliz da vida. O que aconteceu ali naquela população, em termos de ancestralidade, não é muito diferente de quando você pensa numa família, como no exemplo anterior, porque muito provavelmente aquela tribo, ela foi originada por poucas pessoas, por poucos indivíduos que se reproduziram entre eles, foram tendo filhos, e os filhos foram tendo filhos, os filhos foram tendo filhos, gerou aquela tribo, e, portanto,
aquelas pessoas, elas têm ancestrais em comum. Elas têm algumas pessoas, alguns parentes, elas podem até ser meio aparentadas e elas têm ancestrais em comum. Portanto, se a gente olhasse para o DNA dos indivíduos daquela tribo, nós iríamos encontrar regiões genômicas, porções, variações genéticas que eram comuns àqueles indivíduos, ou parte daqueles indivíduos, ou a maioria daqueles indivíduos. Por quê? Porque eles possuem ancestrais em comum, que foram os caras que geraram aquela tribo anos atrás. Agora imagine essa tribo aí, a gente vai chamar de tribo A, e existe uma outra tribo em outra região ali da Amazônia, que é a tribo B, que é a mesma situação, uma tribo isoladinha, eles foram se reproduzindo entre eles cresceram, criaram a tribo B. Se a gente olhar para o DNA daqueles indivíduos, vai ter algumas porções ali, terão algumas porções ali do genoma daqueles indivíduos que são comuns a todos eles, ou a maioria deles, porque eles têm um ancestral em comum. O que acontece é que, se a gente olhar para o DNA da tribo, das pessoas da tribo A, pode ser, e provavelmente isso iria acontecer, que a gente encontrasse ali algumas variações genéticas que são exclusivas da tribo A. Elas estão presentes nas pessoas da tribo A, mas elas não estão presentes nas pessoas da tribo B, porque essas duas tribos foram originadas a partir de ancestrais diferentes. Então elas carregam informações genéticas mais distintas entre elas. Elas não têm comunicação entre elas, estão isoladinhas, então é possível que a gente encontre algumas variações genéticas que são exclusivas da tribo A e algumas variações genéticas que são exclusivas da tribo B. Quando a gente consegue, isso a gente faz de verdade na vida real, quando a gente consegue associar variação genética, a variação ali na molécula de DNA com alguma coisa, que no caso nós estamos associando a variação genética à tribo A, às pessoas da tribo A, a gente chama essa variação genética de marcador molecular ou marcador genético. A gente pode falar marcador genético, marcador molecular ou simplesmente marcador, mas são aquelas variações genéticas que são exclusivas da tribo A porque elas possuem um ancestral em comum ou ancestrais em comum. A mesma coisa acontece com a tribo B. Elas têm ancestrais em comum, portanto elas compartilham parte do DNA, portanto elas possuem variações que são exclusivas da tribo B. São os marcadores genéticos associados às pessoas da tribo B. Aí você, um belo dia, estava navegando pela Amazônia, encontrou uma criancinha chorando, um índiozinho lá chorando na beira do rio, chorando, porque provavelmente se perdeu dos pais. O que você vai querer fazer? Devolver aquela criança para os pais, só que você não fala o idioma que eles falam, você não entende nada do que ele fala, mas você quer devolver aquela criança para os pais. E aí o que você poderia fazer se você tivesse as ferramentas na sua mão? Você poderia coletar a saliva desse índiozinho ou o cotonete ali, passar na bochecha dele, extrair o DNA das células da saliva desse índiozinho, fazer uma análise genética dessa pessoa e identificar quais marcadores ele possui. Se eram marcadores referentes exclusivos da tribo A ou os marcadores genéticos, os marcadores moleculares exclusivos da tribo B. Você poderia fazer essa análise? Você poderia. Se você já tivesse feito a associação do marcador com a tribo A, ao marcador com a tribo B, você tivesse as ferramentas na sua mão, você poderia fazer esse teste olhando o DNA dele e identificar que ele era proveniente, por exemplo, da tribo B. Você vai lá e devolve ele para a tribo B. Ó, encontramos o seu filho aqui, estavam procurando a criança, ficam todos felizes e comemoram. E a partir disso, desse racional, já dá para entender como os testes de ancestralidade funcionam. O racional é exatamente esse. Se você entendeu esse processo até aqui, você já praticamente entendeu como os testes de ancestralidade funcionam. No caso do índio, a gente encontrou um marcador genético que está associado a uma tribo que, por sua vez, boa parte daquelas pessoas compartilham aquela informação genética porque eles vieram de um ancestral ou de ancestrais em comum. Mas vindo para os dias de hoje, né, o que acontece nas regiões geográficas, diferentes regiões geográficas do mundo, não é tão diferente do que eu falei que acontece na tribo indígena. Nós temos pessoas que moram em determinadas regiões que são provenientes, que vieram de ancestrais em comum. Pessoas originaram aquelas cidades, aqueles estados, aqueles países, são pessoas que moram ali próximas, geograficamente próximas e possuem ancestrais em comum. Consequentemente, elas compartilham parte do DNA, mesmo que seja uma porção pequena, elas compartilham parte do DNA. E o que dá para fazer, o que essas empresas de teste de ancestralidade fazem, o que a gente faz na pesquisa, que pesquisadores fazem também, é justamente encontrar
encontrar marcadores moleculares ou variações genéticas que são comuns a regiões, a pessoas que moram em determinadas regiões. Então, por exemplo, a gente pode encontrar marcadores moleculares, variações genéticas que são comuns aos portugueses, por exemplo. A gente pode encontrar variações genéticas, marcadores moleculares que são comuns aos espanhóis, aos chineses, ou regiões específicas da China, ou do Japão, ou da Nova Zelândia e assim por diante. A gente consegue fazer isso com teste genético, fazendo análise genética e, muito importante, analisando muitas e muitas pessoas. Para a gente conseguir fazer essa associação de variação genética a pessoas de determinada região, tem que ter muita gente tendo o seu DNA analisado, para você ter um poder estatístico forte o suficiente para você poder dizer que aquela variação genética, aquele marcador molecular é comum às pessoas que moram em Portugal, por exemplo. Para você conseguir fazer essa associação, tem que ter muita gente, tem que ter muita amostra. Então é isso. A partir do momento que você tem uma variação genética associada a pessoas de uma determinada região, você criou esse marcador molecular, ou você identificou esse marcador molecular, o que as empresas podem fazer é fazer essa análise para você. O que acontece num teste de ancestralidade é justamente isso. Você compra o teste, recebe na sua casa a caixinha, tira uma amostra de saliva ou do suave, né, o cotonete, manda para a empresa de volta, ela tira o DNA de dentro das suas células, faz uma varredura nesse DNA, olha para regiões específicas, buscando esses marcadores. Diferente do que eu falei, quando você faz um teste de ancestralidade, você não está olhando para 1, 2, 3 marcadores. Você está olhando para milhares de marcadores, milhares e milhares de marcadores, cada um deles associados a determinadas regiões geográficas do mundo, porque já passou por esse processo de associação que eu falei lá atrás. Então, quando você faz um teste, a empresa faz aquela varredura no seu DNA, ela identifica que dos milhares de marcadores que ela identificou, vamos supor que no meu caso, por exemplo, quando eu fiz o teste de ancestralidade, todos os marcadores que foram analisados, cerca de 50% deles eram provenientes, eram compatíveis, eram exclusivos às pessoas que vivem em Portugal e na Espanha. Então 50% dos meus ancestrais são provenientes, muito provavelmente provenientes de Portugal e da Espanha. Mas existia uma outra porção ali de todos os milhares que foram analisados, cerca de 2% deles eram compatíveis com as pessoas da Ásia. Eu tenho 1% DNA compatível com pessoas, com indígenas norte-americanos, por exemplo. Então é isso que as empresas fazem, elas analisam diversos milhares de marcadores moleculares, mais ou menos de acordo com a porcentagem dos marcadores que foram analisados e bateram com determinada região, você consegue saber a porcentagem da sua ancestralidade, por exemplo. A ancestralidade de uma pessoa é fazendo esse racional. É bom lembrar aqui que eu dei uma explicação mais geral e que cada empresa tem o seu jeito adequado de fazer esse cálculo de porcentagem. Eles têm o seu algoritmo, ele tem os seus bancos de dados e assim por diante. Então é óbvio que isso varia de empresa para empresa, mas o racional é esse aí. Beleza, esse teste de ancestralidade, eles são legais, eles costumam funcionar muito bem, mas você tem que ter algumas informações aí na cabeça para você entender a robustez do teste. Né? Algumas delas eu vou falar aqui para vocês, talvez as principais. Mas com essas informações que eu já passei aqui anteriormente no vídeo, você já tem pelo menos aí a base para entender como o teste funciona, certo? Então vamos lá, vou começar aqui falando algumas coisas que você deve levar em consideração. Primeiro, eu disse para você que para poder fazer aquela associação do marcador molecular a pessoas de determinadas regiões do mundo, você tem que ter muitas pessoas, certo? Só que o que acontece? Nem todas as regiões do mundo elas são igualmente representadas. Existe um viés de representatividade das pessoas que disponibilizam o seu DNA para entrar nesse banco de dados. Isso é um monte de gente aí para poder fazer associação. Por exemplo, existe muito mais gente que teve o seu DNA analisado, o seu DNA sequenciado, entrando no banco de dados dessas empresas para poder fazer essa associação provenientes da Europa. Então você tem muito mais dado de pessoas que vieram da Europa fazendo esses testes do que você tem, por exemplo, de indígena brasileiro. Né, que são poucas pessoas, são poucos indígenas que já disponibilizaram o seu DNA para entrar nesse banco de dados para poder fazer essa associação do marcador molecular que eu falei para vocês, certo? Então, o fato de ter muita gente na Europa disponibilizando o seu DNA para esses testes acontecerem, para essas associações poderem serem feitas, existe aí um viés, um certo viés, né, para você conseguir fazer a identificação adequada de outras regiões que, por exemplo, não seja a Europa. Beleza, para você conseguir rastrear os seus ancestrais europeus, não está
Tá muito difícil, porque tem muita gente nos bancos de dados, tem muito DNA de pessoas europeias nesses bancos de dados para fazer associação. Mas quando você recebe uma informação, por exemplo, de africano, a porcentagem africana, todo mundo tem um pouco de descendência, ancestralidade africana. Mas será que tem muito africano interessado em disponibilizar o seu DNA para entrar nesses bancos de dados? Tem muito africano comprando teste de ancestralidade para fazer parte dessa estatística? Ou indígena brasileiro? Muito provavelmente não, tem poucos desses povos. Então, o DNA desses povos ele é menos representado nesses testes. Consequentemente, o teste ele fica mais grosseiro nessas regiões. O que eu quero dizer com isso? Quando você encontra lá que existe, por exemplo, uma certa probabilidade, uma certa porcentagem de ancestralidade europeia, como tem muita gente, às vezes você consegue falar o país específico. No meu caso, eu consigo saber que é de Portugal, que é da Espanha. Em alguns casos é tão específico, são regiões geográficas tão específicas, de tanta gente que tem, que dá para falar que eu sou, por exemplo, de, sei lá, uma província X lá da Alemanha, que dá para fazer essa identificação, porque tem muita gente. Então dá para fazer associação, tem poder estatístico suficiente para você poder fazer essas associações do marcador molecular. Ao mesmo tempo, quando eu encontro uma informação, ou você encontra uma informação nesses testes, que por exemplo, você tem ancestral indígena norte-americano, como é o meu caso, por exemplo, é uma informação mais grosseira, talvez nem seja uma informação 100% verdadeira, porque tem pouca gente disponibilizando seu DNA para entrar nos bancos de dados. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça quando vai comprar um teste de ancestralidade. Tem que ser de uma empresa confiável, uma empresa grande que tenha um belo banco de dados para você ter mais representatividade de cada uma das regiões mapeadas, exploradas aí no processo. A outra coisa que eu falei, que está relacionada com isso, né, que eu acabei de falar, outra coisa para você considerar que está relacionada com isso que eu acabei de falar, é o banco de dados, o tamanho do banco de dados. É por isso que, de vez em quando, se você já comprou um teste desse, né, de ancestralidade ou um teste de DNA, você pode receber um e-mail falando, ó, o seu teste ele foi atualizado. Aí você vai ver o resultado que você tinha anteriormente mudou em relação ao resultado atualizado. Por que isso pode acontecer? Porque tem mais gente comprando teste de DNA, mais pessoas comprando teste de ancestralidade, tem mais gente entrando nos bancos de dados e esse poder de associação ele vai mudando. A capacidade de você encontrar um marcador molecular é diferente, ela vai aumentando, ela vai ficando mais robusta. Então, quanto maior é o banco de dados da empresa, quanto mais gente compra o teste de DNA daquela empresa, mais robusta é a informação e aí os testes eles vão sendo atualizados. Uma outra informação importante que eu talvez não sei se você vai conseguir obter isso das empresas é como que elas originaram aqueles bancos de dados das pessoas, né? Porque imagine você coletar a informação genética, o DNA de uma região geográfica que é muito miscigenada. Por exemplo, existem algumas regiões lá no Ártico que elas são povoadas por pessoas do mundo inteiro. Então é difícil conseguir fazer uma associação ali diferente, é difícil ter um ancestral em comum entre aqueles indivíduos. Então a origem da amostra, a origem dos bancos de dados, ela também é importante para você ter robustez nesse processo de associação. E em cima de tudo isso, você está lidando com uma empresa privada que tem suas confidencialidades, né? Como ela gerou esse banco de dados, de onde ela tira essa informação, quais são essas variáveis genéticas que ela associa, quais são os marcadores moleculares, quantos dos marcadores moleculares ela trabalha. Isso é importante também, porque você não pode fazer análise de 1, 2, 3 marcadores moleculares, tem que fazer com uma cacetada, milhares mesmo. E isso aumenta o custo do teste. Quanto mais alvo você analisa, quanto mais marcador você analisa, mais caro fica o teste. Mas mais adequado ele é, menos enviesado ele é, porque você tem muita informação, diferentes fontes de informação de dados para te dar aquela informação final, que é a ancestralidade, que é o que você quer saber. Então, entender como as empresas chegam naquelas informações, naqueles dados, também é importante. É bom ter o máximo dessas informações possível, ou pelo menos ver se a empresa está disposta a compartilhar o máximo das informações que ela pode, que é um sinal que a empresa confia no seu algoritmo, no seu método, no seu banco de dados e assim por diante. E só para finalizar esse vídeo aqui, deixa eu dar algumas informações aí que eu passei mais batido, mas é importante para você ir se acostumando com essas informações do mundo da genética. O teste de DNA, né? Você não fala teste de DNA, como é que faz, né? Como é que você tira uma saliva, uma amostra de saliva, por exemplo, e consegue analisar o DNA? Então vamos lá.
Eu falei, nesse caso da empresa, você recebe uma caixinha, você ou cospe lá num tubinho, ou vai passar o cotonete, né, tirando células ali da sua mucosa e vai enviar isso para a empresa. Quando você faz esse processo, seja cuspindo ou pegando a mucosa da sua bochecha, da sua boca, por exemplo, o que você está enviando para a empresa é um monte de células suba, um monte de cópias das suas células que estão ali. Nós temos muitas células no nosso corpo, você está mandando uma parte das suas células para a empresa. E dentro daquelas células nós temos, pelo menos, na grande maioria das células, pelo menos uma cópia do nosso genoma por célula. Ou seja, você está entregando embrulhado nas suas células uma cacetada de DNA para a empresa. O que a empresa faz, quando chega lá no laboratório, ela pega aquelas suas células, rompe a membrana celular, abre, estoura aquelas células para expor o ácido nucleico, o DNA aqui no caso, para um monte de química. A partir desse monte de química, ela tira tudo que não interessa, então pedaço de célula, reagente que ela usa nesse processo, proteína, um monte de coisa que não interessa e deixa só o DNA purificado, purinho dentro de um tubo. A partir daí, ela pega esse DNA e utiliza ele dentro de uma técnica que tem a capacidade de fazer a varredura de porções específicas do genoma. Porções específicas porque, lembra, nós estamos falando de menos de 0,5% a 1%. Aqui nós falamos, lembra que eu falei que é 0,5% a 1% que varia de um indivíduo para o outro? A gente vai analisar uma partezinha, talvez 1% desse 1% para poder fazer essa análise. Então tem que ter uma técnica que é capaz de fazer a varredura de regiões específicas e encontrar os marcadores moleculares que têm o interesse, né? O resto não importa aí no caso. Dos 3 bilhões de letrinhas que compõem um genoma humano, o genoma ele é composto por letrinha ATCG, que se repete. ATCG que se repete numa ordem que é aparentemente aleatória. 3 bilhões de vezes. A gente vai pegar 1% do 1% para poder fazer análises como essa. Geralmente, as técnicas utilizadas para fazer essa varredura do 1% do 1%, ali nas regiões específicas do DNA, ou é sequenciamento genético, sequenciamento de nova geração, uma técnica chamada microarray ou microarranjo em português. Outra informação, quais são essas variações genéticas, esses marcadores moleculares que são analisados? São marcadores específicos chamados SNP ou Single Nucleotide Polymorphism, que são polimorfismos de um único nucleotídeo. É uma variação genética que dentro dos 3 bilhões de letrinha, uma delas muda. 3 bilhões tem, aí uma delas muda. Uma delas é diferente das pessoas que vivem na Alemanha em relação às pessoas que vivem no resto do mundo. É uma variaçãozinha. Aí você olha para aquela única variação e a informação que ela te dá, somada à informação de outros SNPs, né? Falei que são milhares que são analisados e você consegue determinar que o indivíduo é lá da Alemanha, por exemplo. Mas os marcadores moleculares analisados são chamados de SNPs. E com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar isso com outras pessoas, pessoas que compraram teste de ancestralidade, pessoas que estão pensando em comprar, para pessoas aí que são curiosas nesse assunto, compartilha que a gente vai fazer esse canal crescer, a gente vai atingir mais pessoas e esse tipo de informação vai ser disseminado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!